Iremos conversar aqui como é que eu faço para obter uma derivada parcial. Eu tenho uma função aqui de duas variáveis, uma função f de xy, podemos chamar de z também, isso não faz diferença, 2x ao cubo menos 5y na segunda menos x vezes y. Quando você quiser derivar essa função em relação a x, nós utilizamos essa simbologia aqui, que nós chamamos para isso de derivada parcial de f, aprenda a ler, derivada parcial de f em relação a x. Utilizamos esse símbolo aí como se fosse um 6 invertido, um D redondo, chamado de derrom. Então aqui é o símbolo para a derivada parcial. Qual é o lance? Quando você diz que vai derivar de modo parcial, como eu tenho duas variáveis, eu vou dizer, olha, você é a variável da vez. Quando vier essa pergunta, derivada parcial de f em relação a x, o meu x é a minha variável. Mas, professor, e se a função tem um y, o que é que eu faço? Você entende que ele é um número. Você faz a história da derivada como se fosse número para ele. Vem cá. Derivada de f em relação a x. Legal? Você vai fazer assim. Coloque igual. Vou derivar cada parcela, que é a derivada da soma ou diferença, você deriva de modo individual. Derivada de 2x ao cubo em relação a x, tá legal. Porque o 2 sai, quando é número sempre sai. Derivada de x ao cubo, 3 vai para frente, diminui uma unidade. 3x a segunda. Legal? Eu vou derivar agora essa segunda parcela aqui em relação a x. Filho, ela não tem x. Então, eu entendo que essa parcela 5y a segunda é um número. E você aprendeu que a derivada da constante, o resultado vale zero. Constante para a gente é o que eu considero um número. Se eu estou derivando em relação a x e aquela parcela 5y a segunda não tem x, é uma constante. E a derivada constante vale zero. Então, aqui você coloca zerote. Tudo bem? Agora, preste atenção bem aqui. Eu vou derivar essa outra parcela, xy, em relação a x. X é a minha variável. Eu gostaria que você lembrasse lá do cálculo 1, né? O seguinte. Quando você tem um número, chamar de c, chama até de k. Eu tenho um número k multiplicado por uma função, esse número sai, você deriva a função. Eu chamo aqui nas minhas aulas de teorema de Namarra. Você tira o k Namarra e deriva somente a função. O que eu quero que você entenda é, quando vier esse caso aqui, quero fazer a derivada, eu vou até cometer aqui um erro com você entre os amigos aqui. Vou utilizar esse símbolo bem aqui. Você não deve utilizar esse símbolo. O símbolo de derivada com duas variáveis aqui é o símbolo do, aqui ó, de rho, derivada parcial, esse símbolo aqui. Mas no início a gente deixa acontecer algumas falhas para de modo que você entenda, né, que quando eu derivar esse cara em relação a x, o y é número. O y sai, você tira o y na marra e só deriva o x. E a derivada de x em relação a x é o número 1. Ok? O correto era você escrever assim, viu? Derivada em relação a x de xy. Esse é o correto. O y sai e você deriva x em relação a x. Tá? A gente até pensa naquela escrita, mas na hora de colocar, o professor vai querer que você coloque dessa maneira. Show? Posso apagar esses comentários aqui, são importantes. Agora venha cá. 2 vezes 3 vai ser 6. Você coloca bem aí 6. X a segunda. 0 esquece, não tem que fazer nada. 1 vez y é y. Está aqui o seu primeiro cálculo. Existe uma situação que nós chamamos de derivada de ordem superior. Eu posso perguntar segunda, terceira derivada. Nesse caso aqui eu estou perguntando uma segunda derivada. Você até lembra, né? Lá do cálculo 1 contém uma linha, primeira derivada, duas linhas, segunda derivada, mesmo esquema. Aqui é a derivada da derivada. Esse cara que eu derivei em relação a x aqui, eu posso derivar novamente em relação a x.
Então, você derivando esse cara em relação a x, você vai ter o seguinte, ó, esse resultado. Vou pegar esse resultado e vou derivar novamente. Se vocês quiser, poderia escrever assim, ó. Eu vou derivar em relação a x, esse meu resultado, 6x a segunda menos y, que é o resultado da primeira derivada. É a derivada da derivada. Derivada de, ó, aqui o 6 sai, teorema de Namarra. Derivada de x a segunda em relação a x é 2x. E a derivada de menos y é zero, que é a derivada da constante. Em relação a x não tem. E aqui 2 vezes 6 vai ser 12. 12x você gabaritou. Legal? Agora, se viesse com número, pode acontecer assim. Você faz primeiro a função derivada parcial, que é essa que é a minha função derivada parcial. É importante você saber que tem outros símbolos para derivadas parciais. O mais usado é esse que está aqui na tela. Mas você pode utilizar assim, ó, fy ou fx, derivada parcial em relação a x. F, um y aqui como índice, derivada parcial em relação a y. Qual é esse esquema aqui? Eu vou derivar a minha função em relação a y do mesmo jeito que eu pensei com x. Só que nesse caso, a minha variável é y. Né? O x é um número, é uma constante. Então, você vai fazer assim. Vou derivar a primeira parcela. Deixa eu marcar essa primeira parcela em relação a y. Não tem. Então, ali é uma constante. Com derivada constante é zero. Você joga o zero bem aqui. Derivada de 5y na segunda em relação a y. 5 sai. O 2 vai para frente, diminui uma unidade. Fica dessa maneira. Cuidado aqui. Vou derivar esse cara em relação a y. O menos x sai, que é um número. E a derivada de y em relação a y é 1. Passando a limpo, eu tenho aqui a minha função derivada parcial. É uma função que ficou menos 10 y menos x. Agora você vai substituir. No lugar do x, deixa eu marcar para a gente não cometer gafe. X é 1, o y vale menos 2. Aí basta você substituir. Então, eu vou ter aqui que a minha derivada, posso até esse símbolo aqui se eu quiser, fy, no ponto 1 e menos 2, vai ser o seguinte, menos 10, que multiplica o valor do y, que é menos 2, menos o valor do x, que é o número 1. Menos 10 vezes 2, menos com menos é mais, 10 vezes 2 vai dar 20. 20 menos 1. E aí você tem um valor que deu 19 e dessa maneira você sambou aí na questão. Esse tipo de exercício, quando aparece assim a função, dificilmente a gente erra, tá bom? Agora tem que ter o cuidado quando a função ela vem mais complicada, tem, por exemplo, um cosseno e ele pede uma segunda derivada. Faz o seguinte, dá uma notada aqui que eu tenho uma outra questão. Considere a função z cosseno de x à segunda mais 2y, obtenha a segunda derivada aqui, ó, derivada parcial de ordem 2 aqui em relação a x. Você começa devagar. Eu chamei a função de z, fx, isso não importa. Você tem que fazer o seguinte, você tem que começar obtendo a derivada parcial de z em relação aqui a x, que é a nossa primeira derivada. Então, a primeira jogada nossa é isso, obter a minha derivada parcial de z em relação a x. Vamos lá? Derivada de cosseno menos seno, importante lembrar disso, menos seno de x à segunda mais 2y. Só que tem um detalhe, muita gente para aqui, acabei. Não acabou. Porque você não pode esquecer da famosa regra da cadeia, regra da função composta. Aqui eu tenho cosseno de u. Quando você tem lá no cálculo 1 e aparece para você derivar cosseno de uma função u, derivada do cosseno é quem? Menos seno u vezes u'.
Então você não pode esquecer essa paradinha. Esse cara será menos seno de U vezes o linha. Eu estou te dizendo que você tem que derivar esse cara bem aqui. Se você esquecer de derivar esse cara, já era. Aqui, ó, regra da cadeia, regra da função composta. Quando você só tem x à quinta, y, a gente não erra. Mas quando aparece isso aqui, a gente gosta de cometer essas gafes. Então não deixe o inimigo agir na sua vida. Então venha cá. Vezes a derivada parcial. Aqui é uma derivada parcial. Uma derivada parcial em relação a x do meu u. O meu u é x à segunda mais 2y. Dessa maneira que você tem que anotar, ver se você pegou a visão para você não errar essa paradinha bem aqui. Então, derivada de cosseno. Ah, já sei. Menos seno desse cara. Só que não esqueça que esse cara você tem que fazer a derivada dele como você fazia no cálculo 1. Só que aqui não é o linha. A gente não usa essa simbologia o linha. Usa aqui o símbolo da derivada parcial. Legal? Agora você vem aqui e vai colocar o resultado da primeira parte. Derivada em relação a x, vou marcar aqui essa parte, estou fazendo de azul. Derivada de x à segunda em relação a x é 2x. Coloque aí. O 2 vai para frente, diminui uma unidade. Derivada de 2y em relação a x é 0, por isso que não aparece. Então ficou apenas 2x. Eu coloquei um menos aí, porque como a ordem dos fatores não altera, eu vou colocar lá para frente esse menos 2x. Porque mais com menos é menos, menos 2x seno de x à segunda mais 2y. Então está aqui a nossa primeira parte. Vê se você pegou a ideia aí, se você pegou a visão, como a gente diz. Ajeitar o número 2 aí. Então agora, esse cara é a minha função primeira derivada. Essa é a primeira derivada. Só que não é isso que eu quero. Eu quero a segunda derivada. Agora eu vou pegar esse resultado e vou derivar novamente. Só que eu preciso recordar um outro detalhe lá do cálculo 1, que é a derivada da multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação e quero fazer a derivada, colocar bem aqui. Quem é a derivada de u vezes v? Deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira, pela derivada da segunda. Então, esse é o esquema que você tem que recordar. Ah, vou ter que fazer isso aqui? Sim. Mas por que eu não consigo visualizar, professor? É porque eu tenho duas funções. Uma função aqui seria a função menos 2x. E a outra função que eu tenho é o seno de x à segunda mais 2y. Então, eu vou ter que aplicar a regra da multiplicação. Ajude o prof bem aqui. Eu posso fazer o seguinte. Lá vai. Derivada, a gente coloca um 2 aqui para simbolizar. Derivada de ordem 2 de quem? Ah, deixa eu completar a minha anotação aqui. x2 bem aqui, dessa maneira que você vai colocar. Show de bola? Então lá vai. Vamos começar em um ponto genérico aqui, xy sempre. Derivada da primeira, vamos montar. Derivada da primeira, só que é uma derivada parcial. Então você tem que colocar assim. Derivada em relação a x de menos 2x. Derivada primeira. Repete a segunda. Repete a segunda função, seno de x à segunda mais 2y. Dá uma pensada, analisa, tudo bem. Mais a primeira função. Qual é a primeira função? Primeira função é menos 2x. Aí repete quem? Ah, bem aqui tira. Deixa eu só corrigir para você aqui. Eu acho que eu falei correto. Mas bem aqui tem uma aspa a mais, né? Agora aqui eu vou colocar. Derivada primeira, repete segunda. Mais primeira. Derivada da segunda. Derivada em relação a x do seno
de x à segunda mais 2y. Está bem aqui. Eu só simbolizei que eu irei obter essa derivada bem aqui. Eu não fiz essa derivada ainda. Cuidado aqui, ó. E aí você faz o seguinte. Derivada de menos 2x em relação a x vai dar menos 2. Esse cara selou menos 2. Coloque aí. Vezes seno, aqui não tem que fazer nada, copia e cola esse cara. Ah, legal. Menos 2x, só que mais com menos fica menos. Menos 2x, queridos, aqui que está o segredo. Aqui que você tem que ter o cuidado. Vou fazer uma setinha aqui. Quem é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno de x à segunda mais 2y. Derivada de seno é o cosseno. Acabou. Eu vou colocar apenas assim, ó. Cosseno de x à segunda mais 2y. Não faça isso. Está correto até aí. Está faltando um detalhe ainda. Qual o detalhe? Que esse cara aqui mudou. Quando é seno de u, quem é a derivada de seno? É o cosseno u vezes u'. Então, você tem que... A regra da cadeia é muito importante. Vezes a derivada desse cara em relação a x, que cara? X à segunda mais 2y. É isso que você não pode deixar de colocar na hora. Essa derivada em relação a x, você sabe o valor. Derivada de x à segunda é 2x. Derivada de 2y em relação a x vai ser 0, porque ali não tem x. E agora eu só dou uma ajeitada e acabou a questão. Menos 2 seno de x à segunda mais 2y. A ordem dos fatores não altera. Então, eu posso fazer 2 vezes 2, 4. X vezes x, x à segunda. Cosseno de x à segunda mais 2y. E dessa maneira, você sambou na questão, você gabaritou a questão. Então, esse tipo de questão tem que ter o cuidado, porque é muito detalhe. Primeiro, lembrar da regra da cadeia. Quando mudar, o que é a regra da cadeia? Quando você for fazer a derivada só de seno, seno x, não precisa de regra da cadeia. Agora, quando é um seno de x à segunda mais um... que mudou. Aí entre a regra da cadeia nesse tipo de exemplos aí. Seno, cosseno, o que for. Derivada do produto. Deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira, deriva a segunda. Cuidado com isso. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.